Olá a todos e a todas, meu nome é José Gleison, eu sou professor de Ciências da Prefeitura de Fortaleza e estamos aqui para apresentar a nova série Educação e Inclusão Social. Estou aqui para entrevistar a professora Lucélia, ela é servidora do IFCE de Maracanaú, graduada em enfermagem, mestre em educação profissional, especialista em saúde mental, é autora do livro Transtorno de Ansiedade, um guia de educação em saúde para profissionais de enfermagem para enfermeiros e coordenadora do NAPNE, Núcleo de Apoio para Pessoas com Necessidades Específicas. Boa tarde, professora. Boa tarde, Gleison. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero dizer que eu estava muito ansiosa para estar aqui hoje. A gente vinha tentando há um bom tempo e nunca dava certo por conta das nossas agendas. Mas finalmente hoje foi possível e eu quero agradecer demais seu convite, a toda a equipe que está aqui com a gente, pessoal muito simpático, gostei bastante, um ambiente muitíssimo agradável. E como o Gleilson mesmo falou, nós estamos começando essa nova série que inclusive fala, da inclusão, Gleilson, da questão da inclusão dessas pessoas. Eu, como coordenadora do NAPNE, me sinto também privilegiada por estar aqui, porque a gente sabe das dificuldades, das necessidades de debatermos e falarmos sobre esses temas para quebrarmos um pouquinho só o preconceito que existe em torno disso. E também, como o nosso amigo falou, um assunto que está extremamente em voga, porque eu costumo dizer que hoje, amigo, quem não tem um transtorno de ansiedade tem que procurar um médico, porque ela não tem emoções. Mas na verdade, nós trabalhamos, o Gleilson fez o mesmo programa de mestrado que eu fiz, que foi de educação profissional pelo ProfEPT, e nós temos uma missão de fazermos o quê? Um produto educacional voltado para a população, porque nós somos pagos para estudar para a população, Se a população nos pagou, a gente tem que fazer algo para ela. Certo? As pessoas me diziam, Lu, vende. Não posso vender isso, porque pagaram para eu fazer isso. É de graça porque outras pessoas contribuíram. Então, eu fui privilegiada de poder trabalhar com um tema que eu já vinha trabalhando há muito tempo, há mais de 10 anos, estou entregando minha idade, Pois é. Venho trabalhando há muito tempo, que é justamente a questão da ansiedade, dos transtornos de ansiedade em si. Então, eu tive o orientador, que foi o professor Dr. Solonildo, e o co-orientador, o professor Sandro, que me deixaram livres, à vontade, para trabalhar o tema que eu quisesse. Então, eu, como enfermeira, como especialista em saúde mental, sempre tive essa tendência a trabalhar com os transtornos de ansiedade. Primeiro, Gleilson, porque eu vi que era, de fato, uma necessidade. Duas necessidades, na verdade, trabalhando como servidora do Instituto. Primeiro, as equipes de enfermagem, que não estão preparadas para trabalhar com essas questões. Nós trabalhamos no Instituto o quê? A saúde física, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Trabalhamos a questão da obesidade, do colesterol alto, da glicemia alta, enfim. Somente isso que era trabalhado. Ninguém se preocupou em trabalhar a saúde mental desses alunos, certo? Os meninos de hoje, se você chegar para eles e perguntar como é que você faz para manter o seu colesterol normal, todo mundo sabe. Como é que você faz para o seu açúcar não subir no sangue? O pessoal sabe. Mas se você perguntar para eles como faz para eles se estressarem menos, como é que faz para eles conseguirem conciliar estudo com vida social? Eles não sabem. Eles não têm vergonha de dizer para o colega ou para o professor que não vão para a aula porque estão com enxaqueca, porque estão com dor de barriga. Mas eles têm vergonha de dizer para um professor, para um colega, que eles não vão para a aula porque eles amanheceram angustiados. E é isso que está acontecendo. É isso que já acontecia antes da pandemia, que eu já percebia, não só no meu trabalho laboral, mas também nos estudos, artigos científicos. Se você for pegar para ler artigos científicos que falam da questão dos transtornos de ansiedade em estudantes, é enorme. Enorme. E aí, querido, depois da pandemia,
Assim, praticamente triplicou. Pouco tempo que nós estamos, que nós voltamos ao presencial, eu posso ver isso. Então eu senti realmente a urgência de trabalhar esse tema, não só por uma questão profissional e também pessoal, por ter sido uma pessoa que já passei por isso, né? Vivi isso no período de faculdade, e por não ter tido informação, por não ter tido uma educação em saúde mental, que isso é o que a gente prioriza nesse e-book, é educação em saúde mental, porque isso é muito mais barato você prevenir. Inclusive esse presente é para você, viu? Espero que você goste, né? Foi feito com muito carinho. Foi trabalhoso porque eu tive que transformar uma linguagem extremamente científica. Você pega um livro de psicofarmacologia em que o autor diz assim, então o cotransportador CERT vai levar o 5-HT de volta para dentro da célula. Ninguém entende. Então eu tive que transformar uma linguagem extremamente científica em uma linguagem agradável. Quem leu gostou bastante, até porque é voltado para enfermeiro, entre aspas, porque muitas pessoas que leram, que não são enfermeiros, gente de todas as formações, ele está bastante compreensível, todo ilustrado. E as ilustrações também foram minhas, né? Porque meu marido dizia que eu ia ser processada por direitos autorais se eu pegasse as imagens do Google. Então, para não ter esse problema de ser processada, né? Então eu preferi fazer as minhas ilustrações. Então, esse livro, esse e-book, né? Ele se destina justamente a isso. A trabalhar a fisiologia da ansiedade, mostrar, Gleison, uma coisa muito importante. Ansiedade, gente, não é doença. Se uma pessoa chegar para mim e disser assim, eu não tenho ansiedade, então ela precisa se internar. Porque a ansiedade é normal. O que não é normal é o transtorno de ansiedade. Entenderam? Colesterol é normal. Ave Maria, se você não tivesse colesterol, você não teria hormônios, você não teria membranas celulares, o seu cérebro saía disparando impulsos elétricos para tudo que era canto. O que não é saudável é você ter um excesso, né? Tudo demais é veneno, inclusive água. Então, o transtorno da ansiedade aqui é o problema. Porque se você não tivesse ansiedade, você não ia estudar para uma prova com antecedência. Você não ia se arrumar bonitinho porque ia encontrar o crush, o amor da sua vida daquela semana, né? Porque na outra já é outro amor, certo? Então, assim, a ansiedade, ela é saudável e ela é necessária, até para a nossa sobrevivência. É por isso que hoje em dia nós temos ansiedade, porque nós herdamos isso dos nossos ancestrais. Isso eu abordo isso aí no livro. Porque o homem das cavernas, os nossos ancestrais, eles viviam sob constante medo de ser atacado por um leão, de vir outro lado da tribo e dar uma paulada na cabeça dele. Então, coitado, nem dormir em paz. Então, nós herdamos isso. É uma questão evolutiva. O próprio Darwin aborda isso no livro dele, que só sobreviveram os homens ansiosos. Porque quem não tinha ansiedade ia lá, enfrentava e morria. Nós não, a gente era medroso, é por isso que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente se escondia do perigo. Então, a ansiedade, ela é normal, gente. Agora, quando ela se torna algo que lhe impede de ter uma vida normal, lhe impede de sair de casa, que você tem aqueles famosos ataques de pânico, né? Porque eu falo aí que o transtorno da ansiedade é uma gama, né? Entre o transtorno da ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, a fobia específica, o transtorno da ansiedade social, a agorafobia também faz parte. Antes o TOC, que era o obsessivo compulsivo, ele fazia parte. E o estresse pós-traumático também, mas a partir de o DSM-5, que é o novo compêndio, né, de saúde mental, eles tiraram essas duas patologias e fizeram em separado. Mas, enfim, a partir do momento que você não consegue e que lhe causa sofrimento, aí sim é um transtorno e o indivíduo tem que procurar ajuda. E é isso que a gente dá umas dicas, né? Esse livro, vejam bem, gente, ele não dá diagnóstico, não é um livro para você se automedicar, até porque nem pode, né? É um livro que trabalha a psicoeducação. O profissional enfermeiro, ele vai trabalhar com o aluno as questões dos sintomas, porque quando você conhece o que você tem, se torna muito mais fácil. Eu digo por experiência própria. Na época que eu comecei a sofrer de transtorno do pânico, eu tive que trancar a faculdade durante um ano de enfermagem, eu digo que foi a enfermagem que me enlouqueceu. Né? Porque quando eu fazia física, isso não acontecia. O pessoal dizia, tu era doida, fazia física. Não, era super normal na física. Mas na enfermagem, então, foi um estresse muito grande. Porque tem um estopim, né? Exatamente. Então, quando eu comecei a estudar o que eu tinha, o meu problema, foi melhor do que qualquer terapia, do que qualquer remédio.
porque você passa a se conhecer. Então, a educação, a gente tira isso pela Covid. Pela Covid. A educação é o que faz prevenir. Então, a psicoeducação, há muito tempo que ela já vem sendo trabalhada a nível de transtorno mental com famílias de esquizofrênicos, né, que já é um transtorno mental bem mais sério, por ser uma psicose, e funciona muito bem com os transtornos de ansiedade. Fazendo um adendo bem rápido aqui, de fato, a pandemia, nós nos tornamos laboratórios. Depois da pandemia, nós nos tornamos laboratórios para as empresas de vacina e nos tornamos um laboratório para ver, porque só agora a gente vai ver as consequências do que a pandemia trouxe na nossa saúde mental. Agora é que a gente vai ter uma noção, de fato, do quanto isso nos afetou de forma geral. Então, foi uma experiência forçada. Ainda bem que as vacinas deram certo, a gente sabe, sempre soube disso. Mas, infelizmente, agora a gente vai ter um pouco de noção. Porque eu costumo dizer que eu conheço cadeirantes felizes, eu conheço portadores de HIV felizes, eu conheço diabéticos, hipertensos, pessoas com lúpus eritematoso, enfim, que estão felizes, mas eu não conheço, Gleilson, nenhuma pessoa com transtorno ou sofrimento mental feliz. Eu não conheço. Então, de fato, a gente sabe que é a base. Se você não trabalhar primeiro a saúde mental, nenhuma saúde física, tanto é que os países que mais têm, infelizmente, índice de suicídio são os países de primeiro mundo. Países como a Suíça, como a Coreia do Sul. E sabe quais são os países que têm menos? Os países africanos, onde as pessoas têm uma vida bem mais sofrida, não é verdade? Bom, mas aí você falou da questão do NAPNE, que é um desafio, né? Está sendo um desafio em todos os institutos federais, porque nós temos que, de fato, acolher essas pessoas. Não é só um direito delas, não, é um dever realmente da sociedade de fazer isso. Elas têm direito à educação, assim como qualquer outro, têm direito a socializar, porque, infelizmente, os deficientes físicos e também as pessoas com deficiência mental viviam enclausuradas dentro de suas casas, antigamente. Não saíam, não tinham vida. Por quê? Porque não tinham como ir, não tinha um local para ir. Não podia estudar porque a escola não aceitava. Não podia ir a um shopping porque não tinha acessibilidade. Hoje em dia tem dificuldade? Tem, gente. A gente não está tapando o sol com a peneira, mas pelo menos estamos tentando. Pelo menos já tem as leis que garantem isso, certo? Já tem a lei para obrigar a isso. E o NAPNE, aí você falou, tem uma coisa que eu quero deixar muito clara, porque realmente existe uma confusão enorme. E eu não culpo a população em geral por isso, porque na maioria das vezes as pessoas são leigas. Por exemplo, nós temos as cotas para os deficientes, e isso engloba o quê? Deficiências físicas, que todos nós já sabemos quais são, né? A deficiência visual, a deficiência auditiva, o cadeirante. E também na questão mental, nós vamos ter o deficiente intelectual e na questão do autismo, né? Síndrome de Down, enfim. Aí existe uma grande confusão, tem as cotas. Só que o que é que acontece muito? As pessoas vão recorrer a essas cotas com transtorno mental. E aí não entra. O transtorno mental, que é o quê? Esquizofrenia, bipolaridade, transtorno bipolar do humor, borderline, TOC, todos esses transtornos de ansiedade que eu falei para vocês, transtorno depressivo, não é uma deficiência. Não é uma deficiência, é um transtorno que tem uma medicação, que tem um tratamento. Não existe cota para o transtorno mental, certo? Não existe, até porque, é como eu te disse, se tivesse, a gente realmente ia ter que abrir uma unidade, né? Porque o tanto de gente com transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes lá onde eu trabalho, chegaram pais com os alunos com transtornos de ansiedade que tomavam medicação, aí trazia a receita, não, mas o meu filho, ele toma, tá aqui, assim, eu também tomo, senhora. Eu dizia, e eu não entrei no concurso por cota, porque não tem cota para transtorno mental. Não existe. Por quê? Porque tem um tratamento. É diferente de uma deficiência intelectual. O que é uma deficiência intelectual? A deficiência intelectual tem remédio? Não tem. Não tem. O cérebro daquele indivíduo, ele não conseguiu evoluir. Veja bem, quem tem um transtorno mental, o cérebro dele evoluiu como de um adulto normal.
assim, cronologicamente para a idade dele. Mas a deficiência intelectual não. A deficiência intelectual é como se o cérebro dele tivesse parado no tempo. São alunos que têm 25 anos de idade, mas mentalmente o cérebro dele, né, as conexões sinápticas dele, é às vezes de um menino de 8 anos. Não evoluiu, não conseguiu evoluir a ponto dele ter um discernimento. Tanto é que não existe um remédio, como existe para o transtorno do pânico, por exemplo, que você toma um inibidor da recaptação da serotonina, você melhora e sai de casa. A deficiência intelectual não tem aquele remédio que você dá, pronto, meu filho, você vai tomar e agora o meu filho vai conseguir desenvolver-se como um típico, né, que chama, que tem o aluno típico, que é aquele que consegue, né, fazer as coisas que também não consegue, está difícil para todo mundo. E o atípico. Então não existe. Então realmente tem essa diferença, nós temos alguns problemas em relação a isso, de você ter que explicar. Mas assim, o que eu acho importante, independente se é transtorno, se é deficiência, se é atendido pelo NAPNE ou não, é que todos são alunos que precisam de ajuda. Então lá onde eu trabalho, eu digo assim, olhe, ele, né, que nós temos muitos casos, né, de transtorno mental, ele não vai ser vinculado ao NAPNE. Porque o NAPNE realmente é para portadores de necessidades específicas e aí entra, quando a gente fala da parte intelectual, entra a deficiência intelectual e o autismo. Para você ter uma ideia, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não entra. Ele não entra no sistema de cotas, mas esse indivíduo, ele tem direito sim a ter um tempo estendido de prova, de 1 hora, e caso ele queira, ele pode fazer, ele tem direito a fazer a prova, já que ele tem problema de se concentrar, de ir para outra sala. Mas também é um transtorno que também tem o seu tratamento medicamentoso e que as pessoas conseguem viver bem. Então, realmente, a gente atende lá a todos. A pessoa pode não estar vinculada ao NAPNE, mas esse aluno com transtorno mental, ele tem todo o apoio da nossa equipe multidisciplinar, que é o quê? Enfermeiros, nós temos psicólogos, nutricionistas, as pedagogas que também estão sempre junto com a gente, o serviço social. Então, de forma alguma, nenhum aluno fica abandonado. Se não é por um lado, é por outro. E a gente está sempre pedindo justamente aos docentes, e os docentes estão colaborando, graças a Deus, né? A gente fez uma campanha para que eles, você vê o aluno com alguma sintomatologia, venha falar com a gente. E eles estão vindo, eles dizem, Lucélia, eu estou vendo um aluno assim, conversa com esse aluno. Aí a nossa equipe vai lá e puxa o aluno. E às vezes são casos bem sérios, viu? Que nós não sabíamos, porque muitos às vezes não entram por cotas, sabe? Muitos entram na ampla concorrência. Então a gente tem que ir atrás. E a sua segunda pergunta, que também foi muito interessante, é o que fazer, né, nesse caso de como trabalhar esse tema nas escolas, nas universidades. Ainda existe muito preconceito, né? Existe, mas as pessoas estão sentindo agora muita necessidade. Ao mesmo tempo que existe o preconceito, o estigma, que é isso que a gente tem que derrubar, a gente tem que colocar na cabeça que transtorno mental é uma doença como qualquer uma outra, como um diabetes, como uma hipertensão. Eu gosto, quando eu dou as minhas palestras, eu falo o seguinte, quando uma pessoa tem diabetes, qual é o órgão que é afetado nela? É o pâncreas. Certo, é o pâncreas, Lucélia. E o que é que esse pâncreas não está produzindo direito? Ou o organismo não está conseguindo assimilar direito, que provoca essa doença? A insulina. Muito bem, a insulina. E o que a pessoa toma para controlar esse problema? Ou ela toma a insulina, né? Você como nutricionista sabe, no caso do DM1, ou ela vai tomar o antidiabético oral, que é um remédio, no caso do DM2. Pronto, a pessoa vai na farmácia, vendem para você, ela toma aquilo, o resto da vida está de boa, sem problema. Aí agora vamos citar um exemplo, a depressão. A pessoa tem depressão. Qual é o órgão que é afetado? É o cérebro. O que é que esse cérebro, qual é o distúrbio nele? O que ele está deixando de produzir de menos? Ou que o organismo não está assimilando direito, que está causando essa depressão nele? A serotonina. E então, o que ele vai tomar para poder melhorar? O antidepressivo. Aí vem a questão da atividade física. O diabético não tem que fazer uma atividade física também? Porque é importante as duas coisas, né? O depressivo ou quem tem transtorno de ansiedade também tem que fazer atividade física, porque isso também vai liberar neurotransmissores que vão ajudar
como as endorfinas, que vão dar aquela sensação de prazer. Gente, quando a gente vai olhar, não tem nenhuma diferença. Todos são problemas tratáveis com terapia, com atividade física. O diabético, ele muitas vezes tem que fazer terapia também para ele poder aceitar aquela doença dele, porque não é fácil ficar sem comer açúcar, gente. Vamos lá, né? Sem comer chocolate é muito difícil. Tomar açaí. Então a pessoa tem que mudar a vida dela da hora para a noite, do dia para a noite. Então muitos diabéticos lá no CID, que é o Centro de Hipertensão e Diabetes aqui de Fortaleza, eles têm acompanhamento psicológico. Aí tem o nutricionista, o preparador físico. O transtorno da ansiedade é do mesmo jeito. Qualquer transtorno mental você tem que ter uma equipe multiprofissional para lhe acompanhar. Tem diferença? A diferença que tem é essa, é que a sociedade tem preconceito, acha que a pessoa é fraca, tá entendendo? Acha que a pessoa não tem fé em Deus, né? Que é muito religioso. Ah, é falta de Deus, é falta disso. Não, que a gente vê padre com problema de depressão, né? A gente já viu na televisão, se fosse falta de fé, padre não ia ter depressão. Certo? Então, para se trabalhar isso, a primeira coisa é a gente encarar a doença mental, o transtorno mental, como uma coisa normal do cotidiano. E tem que ser feito isso para ontem. Para ontem. E priorizar. É isso que tem que ser a prioridade. Eu sei que os docentes, às vezes a gente pede para dar uma palestra, aí eles dizem, não, mas eu tenho aula para dar, eu tenho isso, eu não tenho tempo para isso, nunca tem tempo. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde mental agora, você vai ser forçado a parar para tratar. Digo isso por experiência própria. Porque eu também fui protelando, não tinha tempo, mas aí chega uma hora que a sua cabeça diz assim, não aguento mais. Aí você para da pior forma possível, quando você já poderia ter prevenido isso. Então, a primeira coisa é ter consciência da urgência disso e se organizar. Você ter grupos, né, como nós temos lá, que a gente faz um cronograma. Durante 6 meses a gente faz um calendário. Olhe, tal mês a gente vai trabalhar essa questão com os alunos. Aí a cada 2 meses, a gente dá um tema. Aí às vezes é um profissional da instituição, puxa um profissional de fora, né, que tenha capacidade para falar sobre isso. Tudo é feito com organização e conversa. Uma equipe multidisciplinar é essencial, sem dúvida nenhuma. Seja numa instituição de ensino pública, particular, ensino médio, fundamental. É bom você ter uma equipe multidisciplinar para você poder ouvir, né, todo mundo e organizar. É fácil, é muito fácil. Uma coisa muito importante que você falou, que nós aprendemos muito com a história dos outros. Às vezes nós aprendemos mais com as histórias dos outros do que com os nossos livros acadêmicos. Eu posso lhe garantir isso. Porque realmente, muita coisa do que eu aprendi sobre o transtorno de ansiedade não foram nos livros acadêmicos. Foi realmente na minha experiência de vida, porque isso me impulsionou a me conhecer melhor, a pesquisar o que eu tinha, os sintomas que eu tinha, aquilo que eu sentia. Porque uma coisa muito importante da gente saber, e que muita gente não sabe, é que às vezes as pessoas têm crises de ansiedade, com aquela palpitação, né? Quem já teve sabe quanto é horrível, aquela falta de ar, aquela vontade de sair correndo. E às vezes você tem que saber que você tem às vezes um problema físico, orgânico, que não está relacionado ao mental. Você pode ter um hipertireoidismo, você pode ter um tumor na sua glândula suprarrenal que libera muita adrenalina e cortisol. Você pode estar tomando medicações que alterem o seu estado. Você pode estar fazendo uso demais de café. Ou até dessas medicações, né, que são estimulantes, que esses jovens é muito comum ir para a academia. Já atendi muitos lá no IF, que eu trabalho, que é alunos que vão para a academia malhar e tomam esses estimulantes e tem picos de hipertensão, tem picos de taquicardia. A gente já viu na imprensa algumas pessoas que morrem de ataque cardíaco em relação a isso. É muito perigoso, né, fazer esse tipo de uso desses fitoterápicos, viu, gente? Tomem muito cuidado, procurem um profissional, médico ou nutricionista, antes de saírem tomando isso por aí. É importante salientar isso, né? Principalmente para os jovens, certo? Mas quando eu passei a estudar tudo isso, foi que realmente eu aprendi. Então, assim, a gente até estava conversando em off, porque enquanto eu fazia a minha faculdade, né, teve realmente um período que
Se tem um defeito que o ansioso tem, quem tem transtorno de ansiedade tem, é o perfeccionismo. Você pode não perceber, mas quem tem transtorno de ansiedade, em geral, ele é uma pessoa que tudo quer que tudo saia corretamente. Nada saia do domínio dele. A ansiedade, o que é? O transtorno de... A ansiedade é você se preocupar com algo que ainda vai acontecer. Você nem sabe se vai acontecer, mas você já se preocupa, é diferente do medo. Pronto, às vezes a pessoa diz, qual é a diferença do medo e da ansiedade? A diferença é essa, o medo, o assaltante, ele já está com a arma na minha cabeça. A ansiedade, eu estou com medo que o assaltante venha colocar a arma na minha cabeça. No medo, você perdeu o emprego. Na ansiedade, você está com medo de perder o emprego. E quem tem uma ansiedade generalizada, ele vai se preocupar com isso todo dia. Todo dia, ele pode não estar correndo risco, mas todo dia ele vai se preocupar se ele vai perder o emprego. Todo dia ele vai se preocupar se ele vai adoecer e o plano de saúde vai cobrir aquela doença que ele ainda não sabe se tem. Esse é o problema da ansiedade, do transtorno em si. E aí ela também quer controlar tudo. E aí eu era assim. Eu chegava da minha faculdade, né, quem já estudou na UESF, enfermagem sabe disso, a gente começa a ter aula 7h20 e termina 5h30 da tarde. E aí você chega em casa, eu chegava em casa depois de pegar o extinto Avenida Paranjana, que não é da idade de certas pessoas que estão aqui no estúdio, mas do Gleilson eu sei que você é da época do Paranjana. Então, né, o Paranjana é aquele ônibus que fazia você socializar com todo mundo, nem que você não quisesse. E que se você entrasse numa posição, você tinha que vir nela até o final, né? A mesma configuração. Você não podia nem pegar um bombom no bolso. Às vezes eu queria pegar um bombom, não tinha como, porque você já estava naquele jeito, você tinha que ficar. Aí quando eu chegava, né... Tomava até banho nessa época, ainda não tinha dado tempo de tomar banho, ainda tomava um banho, mas aí eu já ia estudar. Estudava até meia-noite. Quando dava meia-noite, eu tentava dormir, porque eu tinha preguiça de dormir, eu achava uma perda de tempo dormir. E saibam, é necessário demais dormir, viu, gente? Se vocês tiverem dúvida disso, baixem na internet, dá tempo para baixar um livro muito bom que se chama, de um neurocientista, que se chama Por que Dormimos. Esqueci o nome dele, ele é em inglês, mas é excelente. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Do quanto o sono é importante para o seu aprendizado, para diminuir a sua ansiedade. Então eu acordava 3 horas da manhã e já queria que desse 6 horas, eu olhava, ai meu Deus, que chato, ainda falta 3 horas para eu me levantar e ir para a faculdade. Eu era uma pessoa extremamente controladora, a gente ia apresentar um seminário, que minhas amigas da época não vejam isso, mas eu dava até a fala delas, para elas falarem, porque eu só confiava no que eu escrevesse, eu me achava o máximo, né? Imagine se fosse bonita, eu era um nojo. Pois eu era desse modelo. Aí até que eu comecei a perceber umas coisas estranhas. Eu comecei a perceber que eu acordava já com palpitação. Eu acordava com uma sensação ruim de não me pertencer àquele lugar que eu estava na faculdade. Eu já via que eu já não estava mais assim, porque a ansiedade, ela é boa, benéfica, para você aprender ela é, porque ela força você a se concentrar. Porque você libera noradrenalina, né, que força você a se concentrar. Mas aí quando ela exacerba, aí você já não se concentra mais, porque já é uma explosão de neurotransmissores. E aí eu vi que estava caindo muito meu rendimento, só que eu não procurava ajuda, porque eu achava que a gente acha que é normal, a gente acha que a gente está passando por esse turbilhão de coisas e acha que é normal. Eu não ia nem para um cinema e relaxava, porque eu queria que o filme acabasse logo, porque era perda de tempo eu estar ali no cinema. Como é que pode eu estar no cinema com um monte de coisa para estudar? Às vezes eu me perguntava, como é que pode eu tomar banho se eu tenho tanta coisa para estudar? Ainda bem que meu marido, ele é um ser de luz. Mas foi uma época que aí, como eu te falei, quando você não para por amor, a dor lhe obriga a parar. E aí chegou um belo dia que eu até me lembro desse fatídico dia, porque ó, trauma a gente não esquece. Porque o nosso cérebro, por questões evolutivas, ele tem um viés muito negativista. Saibam disso, o cérebro da gente, ele é um velcro para coisa ruim e ele é um teflon para coisa boa. Por isso que a gente, olha, você pode ter sido legal comigo, Gleilson, a sua vida inteira. Mas no dia que tu fizer uma coisa ruim para mim, quando falarem o teu nome, a primeira coisa que eu vou lembrar é que ele fez uma coisa ruim para mim. Eu vou esquecer todas as coisas boas que Gleilson fez por mim, né? Bombons da Cacau Show, né? Tudo. Mas no dia que Gleilson não pegar um copo d'água pra mim, porque eu pedi, bicho nojento. Mas
É a tendência natural do ser humano, a gente tem que trabalhar isso, viu, gente? Fica a dica. Então, eu estava eu fui para dermatologista, né, tratar da minha cutis. Só que quando a mulher eu já tinha amanhecido ruim nesse dia, aquela palpitação já estava. Que eu cheguei na atendente dela, porque quem tem transtorno de ansiedade não aguenta esperar não, viu? O seminário eu tinha que ser a primeira, a minha turma eu tinha que ser a primeira a falar. Eu cheguei e perguntei para a atendente, fulana, quantas tem na minha frente? Que ela disse 6. Se eu fosse uma pessoa sem transtorno, seria normal, eu tinha a manhã inteira livre, para que eu ia me desesperar? E quando eu olhei, que eu vi aquelas mulheres, 6 na minha frente, eu contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí eu era 7. Eu me sentei. Mas quando eu me sentei, aí realmente começou, né? Aí eu vi o que era o inferno na Terra. Começou a vir todas aquelas sintomatologias que muita gente que tem ataque de pânico tem. Aquele frio subindo pelas suas pernas, o coração batendo, que você realmente acha que vai morrer do coração, não tem outra coisa. Você diz assim, Deus, eu já vivi demais, pode me levar, mas não leva. Você até queria desmaiar, para ver se a vergonha passava, mas não desmaia. Sua vontade é de sair correndo do ambiente, você sua. É uma coisa completamente fora do normal, que você não tem controle. A sorte é que nessa época a gente não tinha Uber e também não era Mamutes não, viu gente? Eu não fui para casa num Mamute não. Parou um táxi e desceu uma pessoa. Quando ela desceu, eu estava tão desesperada que eu entrei dentro do táxi, acho que o táxi tinha até medo, achou que era um assalto. Mas não, eu entrei no táxi com tudo e dei o meu endereço de casa e chegamos lá, eu me lembro que foi até o meu cunhado, o meu marido estava trabalhando, ele que me levou no hospital, porque eu tinha certeza que eu ia morrer do coração. Tiraram o ECG, não era nada, me deram um sossega-leão nessa época, né, que foi justamente nosso famoso Rivotril, né, o Rivo, eu sou íntima dele. Certo? Que não é aconselhado, viu, gente? Tomar assim por mais de 2, 3 meses, tarja preta não, porque realmente vicia. Mas eu nem fiquei viciada, olha aí, consegui largar. E aí, a partir disso, eu ainda era relutante. Tu acredita em buscar ajuda? Ainda era, por causa do preconceito. A minha família tinha preconceito, né? Meu marido, ele é uma pessoa muito boa, mas ele dizia, isso é porque ele não sabia o que ele ia passar. Ele dizia, não vá não, você supera isso, você supera isso. E eu fui protelando, aí começou a vir o segundo, começou a vir o terceiro, né? E eu fui chegando num estágio que cheguei a emagrecer 15 quilos, porque a gente não consegue comer por mais que você queira, né? Eu fiquei tipo a noiva cadáver da Disney, quem já tiver assistido vai poder ver isso. Foi mais ou menos desse tipo, e aí eu realmente fui buscar ajuda. Porque justamente um médico da emergência, ele teve coerência, ele olhou para mim, eu ainda me lembro dele, era um senhor, ele olhou para mim e disse assim, na emergência do hospital, ele disse, você está passando por algum problema? Aí a gente acha que nunca está. Aí eu disse, de forma alguma, estou super bem. Aí ele olhou para mim, você está dormindo bem? Ele perguntou, eu disse assim, não, para quê? Aí ele, você quer um conselho? Tá, dê. Procura um psiquiatra. Aí eu, é mesmo? É. Aí eu saí, meu marido estava lá fora, aí meu marido disse, o que ele disse? Ele acha que eu sou doida. Vamos procurar um psiquiatra. E aí não deu outra, né? Saí com as famosas receitas, cada uma de uma cor diferente. Aí para tu ver como é o preconceito. Quando eu fui comprar na farmácia, eu ainda me lembro, nessa época, o farmacêutico viu aqui, assim, ele olhou para mim assim, meu Deus, a menina tão nova, tão doida. Mas aí pegou todos os remédios, aí ele veio com aqueles rumas de remédio, tinha uma pessoa assim do lado dele, disse assim, abra a bolsa. Parecia assim, tráfico de drogas, né? Aí eu, por quê? Se a PF me pegar com isso, eu vou presa? Aí ele, acima de 3 caixas você vai presa. E tem acima de 3 caixas? Eu disse, não, ele receitou só as 3 caixas. Ah, então tudo bem, pois bote aqui. Aí abria assim a bolsa e jogava dentro. É um preconceito muito enorme que as pessoas têm. Agora tem um lado bom, porque teve uma vez que eu cheguei na farmácia e tinha uma fila enorme na farmácia, sabe? Aí eu, meu Deus, é muita gente. Aí eu dei o golpe. Aí eu pensei assim, meu marido estava comprando loção de barbeiro, eu disse assim, amor, a fila está tão grande e os meus psicotrópicos acabaram. Aí com um ramo de receita, olha aqui, um monte de psicotrópicos. Parecia, né, Moisés abrindo o mar vermelho. Que um olhou para mim e disse assim, a senhora quer passar na minha frente? Eu disse assim, agradeça. Aí eu passei na frente dela. Aí ela gritou, eu acho que ela teve meio que eu tivesse um surto ali, né? Ela gritou para a pessoa que estava lá na frente, ei, deixa ela passar, porque ela toma psicotrópicos.
Aí todo mundo olhou pra mim, era assim, era abrindo. Aí eu falei, obrigada, gente, porque eu fico realmente tão perturbada. Claro que o meu marido quis sair nessa hora. Então, assim, eu consegui de fato, Gleilson, foi um trabalho árduo, não foi fácil, né? Eu falo assim brincando, mas eu nunca pensei, porque quando você está em sofrimento mental, você nunca acha que você vai ficar bom. Você acha que aquilo nunca vai passar, que você nunca vai se recuperar daquilo, mas saiba, passa. Passa porque o seu próprio cérebro, ele acaba se acostumando com isso. E que todas essas coisas que você sente quando vai ter um ataque, né? A gente atende muito aluno com isso, e eu digo para eles, dizem, não, mas eu sinto isso e isso. Aí basta você explicar por que ele está sentindo. Você explica, sabe o que é isso? É porque lá o homem das cavernas, o seu ancestral, ele vivia sob perigo. Aí o nosso cérebro, ele é meio burro. Nessa parte ele é meio burro. Ele não sabe diferenciar se você está com medo porque tem um leão querendo lhe comer, ou se você está com medo porque você vai fazer uma prova. Para ele é tudo medo. Então ele vai fazer o quê? Se um leão fosse lhe comer, você tinha que o quê? Correr. Só que ele não sabe que você vai fazer uma prova e que não é legal, que você saia correndo. Só que ele lança no seu organismo o quê? Teve medo? A amígdala vai lá e dá o botãozinho do medo, vê aquela... Vai disparar adrenalina e cortisol. Por quê? Porque você precisa correr. Então, o seu coração vai bater mais forte. Para quê? Para bombear mais sangue. Porque você precisa correr. Certo? Você fica pálido. Por que você fica pálido quando você está com medo? Porque a adrenalina, você não precisa ficar rosado, feito um bebê, na hora que você está com medo. Ela vai tirar sangue da sua pele. Para levar para onde? Para o seu cérebro, para o seu coração e para o seu músculo. É por isso que você fica pálido. Você sente aquele frio na barriga? Porque a adrenalina vai fazer a mesma coisa. Você não precisa fazer digestão, você não precisa fazer cocô naquele momento, você precisa correr. Nem que você faça cocô depois. Depois, né? Mas na hora, você não precisa se preocupar com isso. Então, ela vai tirar o sangue também dos seus intestinos. É por isso que você sente aquele frio. É o sangue fugindo. Para levar para onde? Para suas cambitas, para você correr. Aí é que tá, é por isso que você sente palpitação, é por isso que seu coração bate mais forte, é por isso que você respira, porque a adrenalina, ela causa a broncodilatação nos pulmões, né? No coração ela faz isso, mas nos pulmões ela dilata, que é para você ter mais oxigênio, porque a sua pupila vai dilatar, é por isso que as pessoas ficam com problemas visuais, né? Diz que a visão fica embaçada. Ah, eu acho que eu vou desmaiar minha visão, mas por quê? Porque a pupila dilata para entrar mais luz, para você ter uma visão periférica melhor do perigo. Então, pense nisso, eu digo para eles, quando você estiver tendo esse tipo de crise, de ataque, tu pensa assim, é o meu cérebro, que ainda é meio burro, e ele não sabe que eu estou nervoso apenas porque eu vou fazer uma prova, ou porque eu vou para uma entrevista de emprego, ou porque eu vou ver o meu amor da semana desse ano, né? Acontece também. Então, ele quer que você fuja, aí ele prepara você para fugir. É por isso, você não está tendo um ataque cardíaco. Você está apenas tendo uma reação normal, hormonal normal. E aí, por isso que entra a psicoeducação, quando eu falei isso. Porque foi a partir que eu parei para estudar mesmo o meu problema, conhecer o que eu fazia, que aí juntamente com a terapia, gente, é muito importante, você ter um acompanhamento de um profissional. Né? É muito importante. Quando a gente chega a um nível de transtorno, não guarde, porque vai piorar. Vai piorar. Então, procure profissionais adequados, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela é excelente para transtorno de ansiedade. Se for preciso entrar na medicação, entre na medicação, porque um profissional psiquiatra adequado, ele vai saber até que ponto você pode... Antidepressivos, que são hoje em dia usados para tratar transtorno de ansiedade, não vicia, pessoal, acabem com isso. O que vicia é o tarja preta, e hoje em dia os profissionais psiquiatras, eles têm muita cautela em prescrever. Eles só são prescritos em momento de crise, porque realmente ele age de imediato. Um antidepressivo não. Você toma um antidepressivo porque a serotonina ela inibe a amígdala, então é comprovada que realmente melhora demais os transtornos de ansiedade. Hoje, inclusive, eu só faço uso do antidepressivo, né? Eu não faço mais uso de nenhum benzodiazepínico, que são esses tarja preta. Certo? Mas às vezes ele é necessário porque ele age na mesma hora. Eu estou aqui para ter uma crise, eu tomo ele, 20 minutos eu estou calma. Um antidepressivo não. As pessoas passam até 1 mês, 2 meses para que aquela medicação faça efeito. Por isso que ela não vicia. O mecanismo é diferente, certo? Aí o psiquiatra ele entra com o benzodiazepínico só enquanto o antidepressivo faz efeito, entendeu?
Aí a pessoa toma geralmente o antidepressivo de manhã, que ele prescreve, e o benzo à noite, o benzodiazepínico à noite, que aí vem o famoso alprazolam, né, o Rivotril, que o nome genérico é clonazepam, certo? Mas é para tirar, porque de fato são medicações que viciam, mas que elas não devem serem usadas por muito tempo, certo? Mas é aquela coisa, busquem ajuda, procurem conhecer o que vocês têm, certo? Todo mundo hoje tem acesso à internet, então eu só digo uma coisa, não vão inventar de se automedicar, jamais isso. Procurem conhecer o seu problema, o que você está sentindo, mas não se automedique. Para isso, procure ajuda de profissionais. Na escola, né, se tiver com problema, fale com o professor, fale com o coordenador do curso. Se tiver equipe de saúde lá, converse com o pessoal da saúde, não tenha vergonha, como eu falei. Não é nada vergonhoso, pelo contrário. Vergonhoso, tanto é que às vezes eu digo, olha, eu não confio em quem não faz tratamento mental, em quem não procura cuidar da saúde mental, porque são essas pessoas que estão surtando muito agora no pós-pandemia, gente. São pessoas que negligenciaram demais a saúde mental delas e agora, quando isso aconteceu, né, que realmente foi inesperado, fomos dormir em um mundo e acordamos em outro completamente diferente, não souberam lidar de fato porque negligenciaram muito a saúde mental delas. Então a dica é essa, não guardem sofrimento mental, procurem ajuda. Professora Lucélia, eu agradeço muito a sua presença. Eu acredito que a todos que estão nos assistindo aprenderam muito sobre os transtornos de ansiedade, sobre como trabalhar a ansiedade nesse momento de pandemia ou pós-pandemia, né? Porque a gente ainda está passando por um processo. Estamos aqui sem máscara, vacinados, né? Seguindo as recomendações também. E aí eu acredito que foi incrível, foi maravilhoso. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso, na nossa nova série Educação e Inclusão Social. Muito obrigado, professora.